Boa noite, queridos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ageu. Eu gostaria de perguntar: com que nos preocupamos ao amanhecer? Quais são seus primeiros pensamentos? Suas primeiras palavras? Suas primeiras ações? Quando Sofia acorda, geralmente ela chama por alguém. E eu amo ouvir o meu nome sendo gritado por ela. Corro, deixo tudo o que estou fazendo e corro para o seu quarto. E amo abraçá-la no início do dia, dizer ao seu coraçãozinho que eu a amo muito e abençoar o seu dia. E amo também ouvir que sou amado, que sou precioso para o seu coração. Mas outro dia eu não ouvi nada disso. Eu entrei no seu quarto quando ela me chamou e a primeira coisa que ela me disse foi: pai, hoje é o meu aniversário? Eu disse: filha, não, hoje não é o seu aniversário. E aí ela, com a cara de quem não estava gostando, disse: que coisa, o tempo não passa, pai. E ela me fez outra pergunta: pai, então hoje é o dia do brinquedo na escola? E eu disse: não, Sofia, hoje não é o dia do brinquedo na escola. E outra vez ela disse: que coisa, eu não posso levar brinquedo para a escola. Continuou: pai, então tem balé hoje? Tipo assim, pelo menos balé? Sim, filha, hoje tem balé. E aí ela me deu mais duas perguntas: será que mamãe vai fazer um penteado bem lindo hoje para mim? E será que ela vai me permitir usar sua maquiagem? Eu quero ir como uma princesa para a escola. Eu não sei se você percebeu, mas Sofia acordou pensando em si mesma. Seus primeiros pensamentos, palavras, falam do que lhe é importante. Seu aniversário, seu brinquedo, seu visual, suas brincadeiras. Será que ela é muito diferente dos adultos? Ou será que ela reflete o nosso despertar, o nosso acordar? Muitas vezes eu acordo pensando em mim mesmo, nos meus problemas, na minha agenda, nas minhas atividades, no meu comer ou na minha comida. Muitas vezes você desperta assim, acorda e já sai correndo, pensando na tarefa que precisa realizar em casa, ou na pessoa que precisa encontrar no trabalho, no livro que precisa ler, na aula que precisa preparar. Não é assim, gente? Ou só eu acordo assim? E sabe o que me preocupa? E é por isso que eu estou começando com o nosso amanhecer. Que o nosso acordar pode revelar as nossas prioridades, o que nos é importante. Muitas vezes, aquele a quem chamamos de Senhor e Salvador não está presente nas nossas primeiras ações, pensamentos ou palavras. Pior do que não pensar nele inicialmente, é não pensar nele o dia inteiro. Deixamos a nossa casa, corremos atrás de tudo o que nos é importante, voltamos à nossa casa, deitamos sobre a mesma cama e outra vez não lembramos do Senhor. Qual é o problema, gente? Parte do problema somos nós mesmos. Somos pecadores. O nosso coração é uma fábrica de ídolos e ele não consegue adorar apenas a Deus. Outra parte é o mundo no qual vivemos, ele é caído. Constantemente chama a nossa atenção para uma nova propaganda, uma nova oferta de alegria, de adoração, de satisfação. E o nosso olhar se desvia. Constantemente. Como honrar a Deus? Tratá-lo como Deus, levá-lo a sério, colocá-lo em primeiro lugar, num mundo tão agitado, tão cheio de atrações e de distrações. O livro de Ageu está na Bíblia para nos ajudar com a honra de Deus
e com as prioridades do nosso coração. E eu queria estudar este livro com vocês em 2 semanas. Ele carrega 4 mensagens, mas nós vamos apresentá-las em 2 semanas. Hoje vamos estudar o primeiro capítulo, feito de 15 versos. Se você achou, me diga amém. Amém. Então vamos lá. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, um bom nome para o seu segundo filho, filho de Sealtiel, talvez seja melhor esse, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: vejam, pensem, parem, reflitam, aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam, reflitam, pensem, aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Vamos orar, queridos? Senhor, nós estamos diante de Ti mais uma vez e queremos Te louvar por esta grande bênção. Obrigado por este privilégio. Queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo que já fizemos até agora, pelos louvores que a Ti cantamos. Recebe-os como aroma suave. Agrada-te de nós, Senhor, e tenha prazer no nosso culto. Agora pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, pois ela é a parte mais importante do que fazemos aqui todos os domingos. Sentamos para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu conselho, para ouvir a Tua exortação, para ouvir a Tua palavra, Deus. E pedimos que o Senhor mude as nossas vidas.
conforme a tua vontade e para a glória do teu nome. Muito obrigado a Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeiro, queridos, vamos situar Ageu dentro do tempo, dentro da história de Israel. Davi e Salomão levaram Israel a ser uma potência mundial nos seus dias. Davi foi o rei que mais conquistou terras para Israel. Ele avançou o reino de Israel, unificou o reino de Israel e o tornou um país de paz, pois ele venceu os inimigos ao redor. Quando Salomão, seu filho, assume o trono, ele pega uma situação política muito agradável. Paz, prosperidade, e o que ele faz? Ele leva o país a um lugar ainda mais alto, tornando o ponto de referência, o país de referência em inúmeras áreas. Mas tudo muda com a morte de Salomão. Seu filho, que assume o trono, ainda nos primeiros dias do seu reinado, divide o reino. Ele perde 10 das 12 tribos de Israel. E em 931 a.C., o reino de Israel é dividido entre o reino do norte, que tinha por capital Samaria, e o reino do sul, que tinha por capital Jerusalém. E desde então o povo se enfraqueceu, a nação se dividiu, e também a fé do povo, a adoração de Israel, enfraqueceu. Em 722 a.C., o reino do norte foi julgado. Deus usou a Assíria, que sitiou o povo, destruiu inúmeras cidades e tornou o povo escravo. Um pouco mais de 100 anos depois, por volta de 586, a Babilônia, por sua vez, desce e toma o reino do sul, Judá, Jerusalém. Mais do que tomar o reino, a Babilônia tripudiou sobre o Deus de Israel, destruindo o templo construído por Salomão. O povo é levado como escravo para a Babilônia, onde vive por mais ou menos 70 anos. Durante este tempo de trevas, nem tudo era escuridão. Deus levantou profetas antes do exílio e ao longo do exílio para pregar uma mensagem de esperança. Jeremias, Ezequiel falaram do retorno do povo de Deus. O que aconteceu? O que aconteceu com a vitória da Pérsia? Um rei chamado Ciro derrota a Babilônia e é guiado por Deus, permite o retorno de Israel à sua terra, e mais do que isso, financia o retorno de Israel à sua terra. O povo volta, por volta do ano 538, 539, a Israel, com uma grande missão: reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir o templo do Senhor e restaurar com isso a adoração a Deus, ou a centralidade de Deus no meio do seu povo. Para conhecer um pouco mais sobre essa história, você pode ler, por exemplo, os livros bíblicos de Esdras e Neemias, que narram o retorno do povo de Deus à sua terra e a reconstrução da cidade, bem como do templo do Senhor. E é aqui, gente, que entra o profeta Ageu, que entra também o profeta Zacarias, seu contemporâneo. Ageu aparece para incentivar e animar um povo que está de volta em sua terra, mas não está cumprindo sua missão. O povo até que começou a construção do templo, mas por oposição, lutas, dificuldades, parou, desistiu da construção, e ela ficou parada por quase 20 anos. Se era uma tarefa difícil construir o templo do Senhor, vamos fazer outra coisa, dizia o povo. E lá ficou o templo de Deus, sinal da adoração de Deus no meio do seu povo, parado, jogado aos escombros por 20 anos quase. Ageu aparece, gente, para acordar um povo que não pensa seriamente sobre Deus. Ageu aparece para desafiar o povo
a honrar a Deus acima de tudo, Ageu aparece para desafiar o povo a colocar o Senhor no seu devido lugar. Primeiro lugar dos nossos corações. Porque precisamos ouvir a mensagem de Ageu? Porque como povo de Judá, nós muitas vezes nos esquecemos do Senhor, de sua missão, do seu reino. Nos encantamos com o nosso sonho, com a nossa vida, com o nosso reino. E deixamos Deus para segundo plano. Ageu está aqui para dizer para mim e para você que todo cristão, não apenas o que está aqui, mas todos os cristãos são chamados para honrar a Deus durante toda a sua vida. Posso ouvir um amém, gente? Amém. A pergunta é: como honrar a Deus? Como viver uma vida que honra a Deus? Neste capítulo, nós temos 3 respostas e elas estão impressas no seu boletim, na segunda página. Se você quiser acompanhar, pode fazê-lo. Para honrar a Deus, queridos, nós precisamos realinhar as nossas prioridades. Para viver uma vida que honra a Deus, constantemente, não é apenas uma vez. Uma das razões pelas quais temos cultos semanais, dominicais, para honrar a Deus, constantemente nós precisamos realinhar as nossas prioridades às prioridades do Senhor. O profeta começa com datas. Na verdade, todo o texto é marcado por datas. Só um detalhe: todo o texto é marcado por datas. A cada data você tem uma mensagem ou uma divisão do texto. Há 4 datas ao longo dos 2 capítulos de Ageu. Mas ele não faz isso apenas para marcar o seu texto, para torná-lo mais didático. Ele faz isso para nos colocar dentro da história de Israel ou do povo de Deus. Primeiro, ele nos diz que esta mensagem surgiu no 2º ano do reino de Dario. E o que vocês acham que estava acontecendo no 2º ano do reino de Dario? O que geralmente acontece no início do governo de cada político que temos: reconstrução, restauração, realinhamento de visão, outras construções, abandono das velhas, novas construções. Não é assim? Dario estava fazendo o mesmo. Só que para construir seu império, ele precisou colocar sobre o povo um fardo pesado. Aumentou os impostos, pediu mais dinheiro, tornou tudo mais caro. E o povo sofreu por isso. Mais do que nos falar sobre o Império Persa, Ageu coloca esta data aqui para nos informar também o tempo da colheita. Os judeus estão de volta a Jerusalém e estão no tempo de colheita. E vamos ver já já que a colheita foi magra. Mais do que nos informar o tempo da colheita, esta data está aqui, gente, para nos dizer que este era um dia de culto a Deus, no primeiro dia do 6º mês. Era um dia de sacrificar, era um dia de adorar a Deus. Mas o povo não estava cultuando. Tem um governador que oprime. Tem uma situação financeira difícil porque a colheita não foi nada boa. E agora tem um povo que não se lembra do Senhor ou não está oferecendo a adoração ao Senhor. Com tudo isso, o profeta está dizendo: vejam a situação do povo. O povo sofre porque está sob um governador tirano.
O povo sofre porque a colheita não deu certo, e o povo sofre principalmente porque deixou Deus de lado. Então vem a mensagem do profeta, primeiro aos líderes de Israel e depois ao povo. Aos líderes, diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, embora não haja diálogo, na mente de Deus há um diálogo. Deus está falando e expressando também, ou colocando a fala do povo. O povo diz, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por que será que eles dizem isso? Por que ainda não é o tempo de construir a casa do Senhor? Alguns vão dizer que os judeus estavam esperando o Messias. Estavam dizendo, não vamos construir agora, o Messias está às portas. Quando ele chegar, reconstruiremos o templo com ele. Outros estavam dizendo, a situação é difícil. Somos um povo pobre. Não temos tanto dinheiro assim para investir na obra de Deus. Como é que vamos agora construir o templo? A plantação não deu certo. O imperador nos cobra muito. Na verdade, isso era desculpa, irmãos. O real motivo está no verso 3. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Real motivo da falta de construção da casa de Deus. O povo está sofrendo. O povo de fato não teve uma grande colheita. O povo de fato paga impostos. Mas o povo não está construindo a casa do Senhor, porque está gastando com a sua casa. E fazendo mais do que casas, casas de fino acabamento. Que ironia. Vocês dizem não ser tempo para construir a minha casa, mas constroem as suas. Quer ver outra ironia? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Pensem um pouco, reflitam nisso. Vocês deixaram de construir o templo do Senhor para construir seus próprios templos. E vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês plantaram muito e colheram pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas nunca estão satisfeitos. Vocês compram roupas e se vestem, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Sabe o que é isso? A ironia do nosso coração. O povo pensou, vamos deixar de construir a casa de Deus, vamos pegar esse dinheiro da construção e vamos construir nossas casas, e assim nós seremos felizes. Deus diz, vocês encontraram felicidade? Eles deixaram de investir na obra de Deus para comprar bebida e comprar comida, beberam e comeram, e o resultado foi, não estão satisfeitos. Deixaram de investir na obra de Deus para comprar roupa, sapato, estão vestidos por fora, mas Deus diz, por dentro vocês estão com frio. E pior do que isso, o dinheiro que vocês tiraram do investimento da obra do Senhor e colocaram no investimento próprio, prometeu felicidade e alegria, mas ele não deixou nada, passou por entre vocês, porque a vida de vocês é como um saco furado. O problema não é o dinheiro, o problema é o que colocamos, as nossas expectativas sobre ele. Ele vai nos satisfazer, ele vem e vai, e continuamos tristes. E aí o profeta surge. Parem um pouco, pensem nisso. Coloquem Deus em primeiro lugar e vocês serão felizes outra vez. Façam como Davi, que quando assumiu o trono de Israel e percebeu que a arca do Senhor estava distante, o símbolo da presença de Deus, ele fez de tudo para trazer a arca para o centro de Israel, para dizer ao povo, Deus é importante para mim. Faça como Salomão, que construiu um castelo para si,
mas não se esqueceu de Deus. Construiu um castelo para Deus, a fim de dizer para todos: Ele é prioridade para mim. Qual é a prioridade do seu coração, meu irmão? Qual é a prioridade do nosso coração? Pelo que vivemos? Com o que nos preocupamos ao amanhecer? Vivemos num mundo de muitas propagandas. Constantemente ele nos leva para longe de Deus. Ele nos seduz. Ele nos faz acreditar que há felicidade longe do Senhor. Mais do que isso, somos pecadores. Como Paulo, escrevendo aos Romanos, fazemos o que não queremos fazer e deixamos de fazer o que queremos fazer. Ou seja, somos enganados pelo nosso coração. Acordamos com os nossos pensamentos, as nossas prioridades pessoais, com os nossos sonhos materiais e acreditamos que seremos felizes se os realizarmos. Mas será que isto é verdade? Será que eles nos realizam, irmãos? Será que os nossos sonhos pessoais nos realizam? Ou será que Ageu está certo? Você vai beber e não vai se satisfazer. Você vai comer e vai ter fome outra vez. Você vai construir e logo vai desejar construir outra casa e outra casa. Você vai comprar um carro, mas logo ele não saltará aos seus olhos e você vai ter que comprar outro. Você vai se vestir e vai ser a pessoa mais bela deste mundo, mas o seu coração talvez não seja. As coisas vêm e passam por você e você permanece o mesmo, a mesma. A maldição do ter e não se satisfazer, do conquistar e não se realizar. Por quê? Porque nada pode satisfazer o coração do homem, a não ser o seu Criador. C.S. Lewis, nas palestras que se tornaram seu livro Cristianismo Puro e Simples, certa vez ele disse: se tenho desejos que esta terra não pode realizar, saciar, a conclusão que chego é: não fui feito para este mundo, fui feito para outro. Não é que as coisas desta vida sejam más, elas simplesmente não podem satisfazer, mas o que elas fazem? C.S. Lewis conclui: elas apontam para a verdadeira satisfação. Só Deus pode satisfazer o nosso coração, queridos. Mas o que fazemos? Se o nosso coração está desorganizado, fora de ordem, o que fazemos se estamos por cima e Deus por baixo? O que fazemos se as prioridades pessoais estão no lugar da prioridade de Deus? 2 conselhos para vocês e para mim também. Não acredite, meu irmão, nas promessas desta vida. Não acredite nas promessas fora de Deus sobre realização, satisfação, salvação. Vocês se lembram daquele homem que se aproximou de Jesus com um problema familiar, problema da herança? Lucas capítulo de número 12. Não precisa abrir não. O homem chega para Jesus e diz: Senhor, eu quero que tu visites a minha casa e resolva este problema. Meu pai morreu e o meu irmão tomou a herança. E tudo está com ele, eu quero que o Senhor me ajude, eu preciso ter a minha parte da herança. Jesus poderia ter ajudado? Claro que poderia. Poderia ter conversado com seu irmão? Claro. Mas Jesus vê muito mais do que a aparência, irmãos. Jesus olhou para dentro daquele homem e tratou do seu problema espiritual. Ele chegou dizendo: por favor, ajude-me com o meu problema familiar, eu preciso da herança. E sabe o que Jesus disse para ele? Cuidado, meu amigo, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Sabe por quê? Porque a vida não consiste no número dos seus bens. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: não acredite na herança. Ela está mentindo para você. O homem chegou para Jesus como se a herança fosse a solução da sua vida.
Se eu não conseguir essa herança, Jesus, eu não serei feliz. Eu não vou viver mais. Eu não conseguiria viver sem a herança. Jesus diz, é mentira. Ela está mentindo para você. A herança não pode realizar o seu coração. O carro não pode, meu irmão. A reforma não pode. A viagem não pode. O relacionamento não pode. A saúde não pode. A conta cheia não pode. Você pode ter tudo isso e ser o homem ou a mulher mais triste deste mundo. Sabe por quê? Porque só Deus nos satisfaz. Então diga para o seu coração, é mentira. Eu posso ser feliz em Deus e com tudo o que Ele é para mim em Cristo Jesus. Segundo conselho. Está quente, né, irmãos, hoje? Segundo conselho, irmãos, para reorganizar o nosso coração, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus e o seu reino acima de tudo na sua vida e o mantenha lá. Davi subiu ao trono e trouxe Deus para o meio do seu reinado. Salomão subiu ao trono e construiu um altar para Deus para dizer a todos, Ele é importante. O povo de Deus se esqueceu, Ageu está aqui para dizer isso. Coloque Deus em primeiro lugar. Como é que eu vivo quando Deus é prioridade para mim? Quando Deus é prioridade para mim, meus irmãos, eu me preocupo com o que Deus se preocupa. Quando Deus é prioridade para mim, eu vivo para fazer o seu nome conhecido e não o meu nome conhecido. Quando Deus é prioridade para mim, eu trabalho, eu levanto, eu durmo, eu estudo para avançar o seu reino, e não o meu reino. Quando Deus é prioridade para mim, eu não trato Deus com dízimo ou com o resto que sobra do meu salário. Eu trato Deus como primeiro. Eu dou a Ele muito mais do que 10%. Eu dou tudo o que sou e tudo o que tenho. Quando Deus é prioridade para mim, eu não corto a oferta missionária quando as coisas apertam. Sabe o que eu faço? Eu aperto os meus caprichos para avançar o reino do meu Deus. Quando Deus é prioridade para mim, irmãos, eu não deixo de dizimar e ofertar, porque as coisas ficaram difíceis ou apertadas. Eu me aperto. Eu aperto os meus caprichos. Eu deixo de comer, se for possível, para avançar o nome do meu Deus e o seu reino nesta terra. E há uma promessa para as pessoas que fazem de Deus primeiro. Pregando aos seus discípulos no Sermão da Montanha, depois de falar sobre Mamon, o Deus que impera por aí afora, Jesus se voltou para os seus discípulos e disse, não sejam iguais a eles. Não façam da comida um Deus. Não se preocupe com ela. Não façam do vestir-se um Deus. Não se preocupe com isso. Não façam do amanhã um Deus. Não se preocupe com isso. Em vez disso, busquem o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Para aqueles que fazem de Deus sua prioridade, há cuidado e segurança disponíveis a todo tempo. Quando Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, ele agradeceu à igreja de Filipos pelos donativos que recebeu, estava na prisão. E lá pelo final do capítulo, ele diz aos seus irmãos, a oferta que eu recebi foi mais do que pedaços de papel, ou roupas, ou comida, foi uma adoração. Subiu ao trono de Deus como aroma agradável. Deus se agradou disso. E eu lhes prometo, o meu Deus, segundo as riquezas de Cristo Jesus, suprirá cada uma das vossas necessidades. A igreja de Filipos era pobre, irmãos. E sabe o que Paulo estava dizendo? Em outras palavras, vocês tiraram do pouco que tinham para me ajudar, para cuidar do servo de Deus, para cuidar do reino de Deus.
tiraram do pouco que tinham. Não se preocupe, Deus vai tirar das riquezas de Cristo para cuidar de vocês. Ele cuidará de vocês. Eu preciso realinhar o meu coração às prioridades de Deus. Eu existo para além do meu mundinho. Eu faço parte de um projeto internacional, universal, muito, muito maior do que o que você pensa e do que eu imagino. Segunda resposta do profeta Ageu: nós honramos a Deus quando recebemos a sua disciplina. Ou para honrar a Deus, queridos, nós devemos aceitar a sua disciplina. O Senhor começa no texto pedindo que os judeus considerem, vejam, reflitam nos seus caminhos. Verso 5. No verso 7 ele faz a mesma colocação. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Pensem nisso. Foram melhores do que os meus caminhos. E então ele apresenta um conselho e uma explicação no verso 8. Subam o monte para trazer madeira e construam o templo, para que eu me alegre nele. Para que eu me alegre nele e seja glorificado, assim diz o Senhor. Conselho: vá comprar madeira e construir a minha casa. Se constrói um templo com madeira, na África eu vi vários. Mas aqui não. O detalhe é que há pedras no lugar do templo, destruído pelos babilônios. As pedras destruídas do templo de Salomão vão servir para a reconstrução deste templo dos dias de Zorobabel. Então eles não precisam de pedra, precisam de madeira. Mas há um detalhe que nós não vemos aqui. Mas quando linkamos esse texto ao texto correlato de Esdras capítulo 3, nós descobrimos que o rei enviou dinheiro para comprar a madeira. O povo comprou, mas não usou. Ou pelo menos não usou aqui. Warren Wiersbe, um comentarista deste texto, diz: onde está essa madeira? Sei lá, talvez esteja nas casas de fino acabamento. Subam os montes e comprem madeira para reconstruir a minha casa. Conselho, explicação: para que eu me alegre e nele, no meu templo, seja glorificado. A razão por trás da construção não é a bênção do povo, é a glória de Deus. O templo funcionava como a sinalização do reino de Deus na terra. E Deus se importa com isso, e por isso ele diz: façam isso, para que eu me alegre e o meu nome seja glorificado. Mas o povo não fez isso, inicialmente, e o que veio sobre eles foi a disciplina. Vocês esperavam muito, não é mesmo? Mas veio pouco, a plantação, a colheita. E o que vocês trouxeram para casa, o pouco, eu dissipei com um sopro. E vocês me perguntam por que eu o fiz. E eu respondo: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a própria casa. Vocês me tratam como segundo, sendo eu Deus de vocês. Me colocaram em segundo plano. Se construirmos nossas casas, vamos fazer missões. Se conquistarmos o nosso emprego, vamos investir na obra do Senhor. Deus diz: não, eu serei primeiro ou não serei nada no coração de vocês. Ele continua com a disciplina. Por isso, verso 10, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Um merisma, figura de linguagem que fala do todo a partir dos extremos. Deus fechou o céu e não abençoou a terra. Mais do que isso, nos campos e nos montes provoquei seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e até homens e gado. A vida deles foi prejudicada. Tudo o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. O profeta se levanta e diz: Deus está agindo no meio de vocês. Ele não tem prazer no sofrimento de vocês.
Ele não gosta da lágrima de vocês. Mas Ele está fazendo isso para discipliná-los, trazê-los de volta ao lugar correto, à maneira apropriada de se lidar com Deus. Será que precisamos ouvir esta mensagem, irmãos? Será que precisamos da disciplina do Senhor? Antes que você me responda, pense em outras perguntas. Com que nos ocupamos na vida? Com as nossas coisas ou com as coisas do Senhor? Ou mais com as nossas coisas e menos com as coisas do Senhor? Antes de fazer uma aplicação, uma nota de esclarecimento. Não estamos ouvindo um pregador da prosperidade. Estamos ouvindo um profeta de Deus. Tá? Isso é um homem enviado por Deus. E há uma grande diferença. Um pregador da prosperidade que entra pelas nossas casas, via televisão, vai dizer dê e Deus vai retribuir. Abençoe a Deus e Deus vai te abençoar. Não é isso que Deus está fazendo aqui. Deus está realinhando o coração do seu povo. Não é, construam-me o templo e eu vou construir suas casas. Não, é parem de perder tempo com o que não realiza. Voltem para mim. Diferente, irmãos. Segunda nota de esclarecimento. Nem todo o sofrimento pelo qual passamos é disciplina de Deus. Sofremos às vezes porque plantamos mal, colhemos mal. Sofremos às vezes por compaixão. Alguém sofre, nós nos envolvemos com esta pessoa, sofremos por tabela. Sofremos às vezes por fidelidade. Há irmãos nossos sofrendo agora, porque são fiéis a Cristo. E porque são fiéis a Cristo, estão perdendo a vida. Não significa dizer que Deus está disciplinando-os. Nem todo sofrimento pelo qual passamos é disciplina do Senhor. Mas muito dos nossos sofrimentos é sim disciplina do Senhor. Como é que Deus nos disciplina? Pela sua palavra, domingo após domingo, semana após semana, dia após dia, e pela sua providência, a maneira como Ele guia a história. Um comentarista desse texto diz que Deus é o grande intruso divino nas coisas terrenas dos homens. Ele fecha o céu, Ele machuca a terra e chama a atenção do homem. Não estamos mais no cenário agrícola. Não dependemos, entre aspas, da chuva. E não estamos desesperados porque está seco demais. A tecnologia nos dá muita segurança, conforto, viver em grandes centros. Nos promete muita coisa. Se não vier do sertão, vem de outro lugar. Mas nem por isso estamos livres do intruso chamado Deus. Vez por outra temos problemas no trabalho, na família, no casamento, na repartição, na empresa, no relacionamento. Vez por outra as coisas saem do planejado. Nosso coração aperta, o nosso bolso enfraquece. Nós choramos, nos irritamos, ficamos chateados e apontamos para o diabo. Foi ele quem fez isso comigo. Ou apontamos para o nosso superior. Foi ele quem fez isso comigo. Talvez tenha sido mesmo um agente. Mas quando Jó viveu todo o seu sofrimento, ele disse: meus queridos, o Senhor o deu e o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Quando sua mulher disse: amaldiçoa este Deus e morre, ele disse: mulher, tu falas como uma louca. Vamos receber o bem de Deus e não o mal. Jó não sabia da conversa paralela entre Satanás e Deus. Mas ele é um cristão que confia na soberania de Deus. Deus está no controle de tudo e de todos. E quando as coisas saem do lugar, talvez seja Ele chamando a sua e a minha atenção.
Problema no seu trabalho, problema na sua casa, talvez seja o Senhor permitindo que as coisas saiam do seu lugar para dizer: meu amigo, volte, volte, volte. Por que Deus o faz? Porque Ele gosta do nosso sofrimento, das nossas lágrimas? Não, queridos. Hebreus capítulo 12 nos diz que Deus disciplina a quem Ele ama. E no verso 7, o pastor que escreve Hebreus diz à sua igreja: recebam as dificuldades como disciplina, pois Deus os trata como filhos. Segundo o texto de Hebreus, o sofrimento não é sinal de ausência de Deus, é sinal de presença de Deus. É sinal que Deus nos disciplina porque nos ama. Como responder, queridos? Volte-se para Ele, corra para Ele, com perguntas sérias do tipo: por que o Senhor está fazendo isso? Quando isso vai acabar? Perguntas do salmista, Salmo 42, Senhor, por que fizestes cair sobre mim todas as tuas ondas e de uma vez só? Por que as pessoas dizem no meio da rua: onde está o teu Deus, cristão? Perguntas do tipo Salmo 139. Depois de falar sobre a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus, o salmista termina: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, vê se eu me desviei, e leva-me outra vez para o caminho da vida eterna. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. E por fim, nós honramos a Deus quando revelamos o verdadeiro arrependimento. Os versos 12, 13, 14 e 15 tratam de nos apresentar a resposta do povo. Deus falou ao povo, Deus disciplinou o povo, e como é que o povo vai responder? Correr para longe de Deus por causa do sofrimento ou correr para perto de Deus? O profeta diz: Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadá, que todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Que há duas respostas. O povo ouviu a palavra do Senhor, ouviu o profeta pregando e disse: é Deus quem enviou o profeta. E o povo temeu. O povo sentiu essa palavra no seu coração. Ouviu e sentiu. Logo depois vem a palavra do Senhor outra vez. Então Ageu, o mensageiro, trouxe a mensagem do Senhor para o povo. E qual é esta mensagem? Eu estou com vocês, declara o Senhor. E assim o Senhor encorajou o governador e o povo. E eles começaram a trabalhar na construção do templo no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. O povo fala e disciplina, ou melhor, Deus fala e disciplina. O povo escuta, sente e responde. Nós queremos obedecer ao Senhor. Nós queremos fazer a tua obra, mas somos incapazes. Deus responde e diz: eu estarei com vocês. Haverá inimigos? Certamente, não os temam, eu estarei com vocês. Haverá dificuldades? Certamente, mas não se intimidem, eu estarei com vocês. Haverá problemas? Sim, eu sei, mas não tenham medo, eu estarei com vocês. Depois desta palavra de ânimo, o Senhor agiu no coração do povo, animando o povo para a construção. É um retrato do verdadeiro arrependimento. O povo escuta a voz de Deus, responde com temor, recebe a palavra de Deus e coloca a mão na massa. Não é aquele arrependimento da boca para fora. Não é do tipo: entendi, mas não vou fazer. É do tipo: entendi, senti e respondi com a minha vida. Como viver, queridos, este arrependimento? Será que a nossa vida se assemelha
a esses nossos irmãos? Será que ouvimos a voz de Deus, sentimos a voz de Deus e respondemos à voz de Deus? Ou será que não? Será que a sua vida cristã é guiada pela palavra de Deus? Será que ela é central na sua vida? Será que você decide as coisas por causa dela e com base nela? Ou será que tanto faz? Por quê? Um dos grandes problemas dos nossos dias é que muitos estão acostumados com a palavra de Deus. Para muitos, ela não passa de mais um momento do nosso culto, mais um elemento de culto, quando na verdade ela é o principal. Para outros é mais um livro na estante ou na biblioteca, um livro que guarda sabedoria. Mas não é a palavra do Deus sábio. O que fazemos, queridos? Se não choramos mais com a palavra de Deus? O que fazemos se o Evangelho já não encanta os nossos olhos? O que fazemos se a nossa vida não é medida pela palavra de Deus? Nós oramos, queridos. Nós oramos. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1, ele diz: eu oro para que os olhos de vocês, os olhos do coração de vocês sejam abertos, a fim de que vocês vejam a esperança para a qual Deus os chamou, a fim de que vocês vejam a herança de Deus que os aguarda, a fim de que vocês vejam a grandeza do poder de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo. O salmista fez uma oração semelhante, Salmo 119, abra-me os olhos, Senhor, a fim de que eu veja as maravilhas da tua lei. Precisamos orar, queridos, para que este livro seja poderoso outra vez no nosso coração. Mais do que orar, nós precisamos nos comprometer com ele. Nós precisamos assumir uma postura de fidelidade a Deus diariamente. Eu vou ler a palavra de Deus todos os dias da minha vida. Eu posso passar sem o café, mas não vou passar sem ouvir a voz do meu Deus. E não é uma leitura religiosa do tipo, terminei, Jó. Fiz a leitura da Bíblia 3 vezes esse ano, sou um cristão aplicado. Não é isso, gente. Você pode estar lendo a Bíblia como um livro de história, de geografia, de filosofia, de sabedoria, mas pode não ouvir a voz de Deus. Eu preciso ler, parar, ler outra vez, meditar, marcar, perceber a mensagem de cada texto para a minha vida. Repartir com os irmãos na última quarta, estamos estudando sobre as disciplinas espirituais. E falando sobre a Bíblia, eu disse, irmãos, eu tenho 2 leituras. Eu leio o texto que vou pregar continuamente e eu leio a Bíblia de maneira panorâmica. Mas eu não leio sem meditar. Eu estou lendo o livro de Isaías, os capítulos 36, 37, 35, 36 e 37, que tratam da invasão de Senaqueribe. E todo o texto é Senaqueribe desafiando Deus e desafiando o rei do Senhor. E a palavra-chave é confiança. Você vai confiar neste Deus? Então você vai morrer, Ezequias. E o profeta Isaías diz, não, Ezequias, não se preocupe. Deus vai levar este homem de volta para a sua terra e ele vai cair lá. Porque Deus é mais poderoso do que qualquer rei desta terra. E aí eu escuto isso, irmãos. E eu não apenas louvo a Deus pelo que fez, pelo que Ele fez no passado. Eu me prostro e eu entrego a minha vida aos seus cuidados e digo, Senhor, eu confio em Ti. Eu vou sair agora, eu tenho este, aquele e aquele outro problema, mas nada está além do Teu poder. Tu estás no controle e eu descanso em Ti. Não é apenas ler para ler. Eu preciso ler, parar, meditar e orar pelo que eu li. Não é orar para ler, é ler para orar. Eu leio e digo, meu Deus, Tu me amas. Tu me disciplinas porque me amas. Eu estou sofrendo porque Tu me amas. Eu estou passando por isso porque Tu me amas. Eu me prostro, eu escuto e eu adoro, irmãos. Como igreja,
nós precisamos fazer o compromisso de tratar este lugar, com calor ou sem calor, tratar este lugar com importância, tratar este encontro com valor. Por quê, irmãos? Porque aqui nós vemos uns aos outros também. Você é muito importante para mim. Mas não é por isso que venho a este lugar. E não é porque você deve vir a este lugar em primeiro lugar. Não estamos aqui para bater palmas nos ombros uns dos outros, abraçar uns aos outros. Isso é bênção como resultado. Estamos aqui domingo após domingo para ver Deus, para adorar a Deus, para ouvir Deus. É por isso que o culto é tão importante. É por isso que a gente vai gastar sempre a maior parte do nosso culto com a palavra de Deus. É por isso que ela é central. É por isso que nós pregamos longos sermões. Talvez para alguns a coisa mais chata do mundo. Para outros, a melhor hora da semana, porque Deus está falando. Outra aplicação desse texto, queridos, para a gente terminar. Como é que a gente vai fazer a obra de Deus aqui no bairro dos Estados? Com o seu dinheiro? Também. Com a sua inteligência? Também. Mas isso não é a força que nos levará ao êxito da obra de Deus. Sabe do que precisamos? Para alcançar mais pessoas para Cristo, para enviar mais missionários, para cuidar de mais obreiros, para alargar este templo ou fazer 10 cultos aqui para centenas e centenas de pessoas. Sabe do que precisamos? Não é do seu dinheiro, do meu dinheiro, da sua inteligência ou da minha inteligência. O que nós precisamos, queridos, é do poder do Espírito Santo. Não se faz obra de Deus com inteligência humana e com recurso humano. Isso é acessório. A obra de Deus é feita de joelhos, na dependência do Todo-Poderoso. Há muitas igrejas que deixaram o Senhor de lado e se gabam de seus programas perfeitos, de seu cenário maravilhoso, de seu ar-condicionado que não falha, de seu templo que é impecável, de seu vídeo que está sempre perfeito. A excelência. Temos que ser excelentes. E aí quando algo dá errado, tudo vai por água abaixo, porque tudo é feito no braço do homem. Meu querido, a obra de Deus neste lugar vai ser feita na dependência do Espírito Santo de Deus. Terminando o seu grande livro, Avivamento, Martin Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores do século passado, ele conclamou à igreja a oração de Isaías capítulo 64. Ó, se rompesses os céus e descesses, toda a terra tremeria. Como o fogo que queima o graveto e a água esquenta, se o Senhor descesse, os teus inimigos conheceriam o teu nome, e todas as nações tremeriam diante de ti. Isaías 64, versos 1 e 2. Lloyd-Jones diz: a igreja é mais inteligente do que todos os irmãos de antigamente. Tem programas e invenções para tudo e para todos. E por quê? Por quê? Os pecadores continuam do lado de fora. Por quê? Ela ainda não conquistou o mundo. Por quê? Porque não se converte pecadores com programas. Só o Espírito Santo de Deus convence o pecador. Que a igreja clame por isso. Quando o Senhor reuniu os seus discípulos antes de partir à glória, Ele não disse: Pedro, você é forte, vá na sua força. Ele não disse: João, você tem um amor admirável, ame como ninguém. Ele não disse: Tiago, você é inteligente. Ele não disse: Mateus, você lidou com finanças, então faça um programa de investimento. Ele não disse isso. Ele disse em Atos capítulo 1, verso 8, fiquem aí em Jerusalém, fiquem orando, reúnam-se em algum lugar e fiquem orando. Do alto, vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo. E então, vocês vão ganhar o mundo para
Deus. Precisamos, queridos, de muitas coisas neste lugar. Precisamos de mais coisas fora deste lugar. Precisamos muito da sua fidelidade, da sua generosidade, da sua disposição em servir ao Senhor com os dons que Ele te deu. Mas se você não fizer, eu não tenho dúvida. Eu direi a mesma coisa que Mardoqueu disse a Esté. Tu estás aí para isso. Mas se não fizeres isso, o Senhor vai levantar de outro lugar. E Ele vai fazer a sua obra. Com o que nos preocupamos ao amanhecer, queridos? Quais são as primeiras palavras do seu dia? Quais são os primeiros pensamentos que vêm à sua mente? Se você é como a minha filha Sofia, você pensa em si. No seu trabalho, no seu dinheiro, na sua saúde, na sua família, no seu filho, no seu carro, no seu tudo. Se você é como Renan, muitas vezes você vai colocar Deus em segundo plano. Muitas vezes você vai se encantar com outros deuses, outras promessas de alegria, satisfação, salvação. E eu sei disso. Eu sei que o meu coração é uma fábrica de ídolos. E eu sei que o da minha casa também. Por isso eu funciono como um intruso ao meio-dia todos os dias. Paramos tudo o que fazemos para abrir este livro, irmãos. E ao meio-dia nós lemos a palavra de Deus. Ouvimos a palavra de Deus. Tentamos sentir a palavra de Deus. E responder à palavra de Deus. Pouco a pouco, os nossos olhos se voltam do mundo para Deus, dos afazeres para Deus, dos ídolos para o verdadeiro Deus. Por que você não faz isso? Por que não assume um compromisso de ter contato com este livro todos os dias da sua vida? Você vai falhar, eu vou falhar, mas você volta outra vez e reassume o compromisso e continua, provando, como diz o salmista, que o Senhor é bom, mas Ele é bom para os que provam dEle. E se eu não conseguir, e se eu não fizer, você é um eleito, você é um salvo, Deus não vai desistir de você. Eugene Peterson, que tem inúmeros livros já traduzidos para o português, fala de uma experiência que ele viveu numa floresta, quando passeava em oração ao Senhor. De repente ele viu uma família de pássaros num determinado galho. O pai e a mãe sobrevoando os 3 filhotinhos, como que dando força para o primeiro voo. E ele parou para observar aquilo. E os pais voavam ao redor dos filhotes, até que um deles se aproximou de um filhote e o tocou. E o filhote caiu, mas usou as asas que recebeu do Senhor e aproveitou o momento. O segundo olhou para o primeiro e seguiu o seu caminho, mas o terceiro não. O terceiro ficou lá, no galho, usando as unhas que recebeu, a força que tinha. E os pais voavam, mas ele não saltava. Até que eles começaram a empurrar com mais força. E até que eles começaram a usar as próprias unhas para machucar o bichinho e empurrá-lo do galho. E ele segurou, até que não aguentou mais, estava sofrendo. Resolveu pular e descobriu que foi feito para voar. Peterson conclui: os pássaros têm patas e podem caminhar, têm unhas, garras e podem sim escalar alguma coisa, mas eles foram feitos para voar. O cristão foi feito para Deus, e ele não achará alegria verdadeira fora de Deus. Ele até pode
caminhar por este ou aquele caminho, subir a este ou aquele galho, mas nada nesta vida vai satisfazer o seu coração. Por que você não volta hoje? Por que você não se arrepende comigo? Por que você não promete fazer de Deus a prioridade da sua vida? Por que você não ora onde você está, dizendo a Deus que hoje você quer assumir outra vez este compromisso comigo, de fazer dele, de sua obra, prioridades para você? Façamos isso, queridos. Oremos esta canção que vamos cantar ao Senhor. Fiquemos de pé na presença do Senhor.